Introdução. Um inverno distante, silencioso. Boa noite. Respire fundo e deixe os sons do presente se afastarem. Você está prestes a atravessar os séculos, a deixar o conforto moderno para trás e adentrar o Japão feudal. Um mundo onde as estações eram implacáveis, os deuses silenciosos e os dias longos demais para quem tinha fome. Esta é uma jornada tranquila, sem pressa, sem pressões. Apenas a cadência suave de uma história distante, contada como uma brisa gelada na janela. Não se preocupe com o tempo. Aqui ele caminha com passos leves. Você pode se entregar ao som da minha voz, e se, em algum momento, o sono vier, deixe-o vir. O Japão feudal seguirá existindo mesmo com os olhos fechados. Vamos começar com o frio, com a terra dura, com a vida que ninguém vê nos filmes. A vida do camponês. Segmento 1. O horror silencioso dos camponeses. Imagine-se acordando num casebre de madeira rústica, as paredes respirando o frio da madrugada. O vento do inverno assobia pelas frestas do telhado coberto de palha. Lá fora, o campo está coberto por uma camada fina de neve que não derrete. Ela permanece como um lembrete silencioso de que hoje também será difícil. Você se senta devagar. Não há colchão, apenas esteira de palha, fina, pouco mais que um gesto contra o frio do solo. O calor do corpo dos seus filhos é o que ainda resta da noite. Eles ainda dormem, pequenos, encolhidos como sementes. Mas o estômago já está vazio, e vazio há dias. No Japão feudal, especialmente entre os séculos XV e XVII, a vida do camponês era um ciclo repetitivo de esforço, medo e escassez. Havia poucas margens para esperança e nenhuma para erro. O café da manhã, se é que se pode chamar assim, é um mingau ralo feito de arroz velho e água. Com sorte, há algumas folhas secas de nabo ou um pouco de miso, que fermentou no escuro durante meses. Não há carne, não há leite. O sabor não importa. Só importa não sentir fome. Por algumas horas, as tarefas não esperam. A terra, mesmo congelada, precisa de atenção. Há cercas a consertar, ferramentas a remendar. Lenha precisa ser buscada na floresta próxima. Mas isso é perigoso. Os bandos de bandidos, conhecidos como Akuto, ainda vagam, mesmo em tempos de paz aparente. E os samurais, às vezes, são ainda piores, porque carregam o poder da espada e dos impostos. Sim, os impostos. O senhor feudal, o daimyo, exige colheitas, mesmo que não haja colheita. Exige arroz, mesmo que você não tenha comido. E o coletor não quer desculpas. A casa camponesa é pequena, feita de madeira escurecida pela fumaça do fogareiro, que não aquece, só sufoca. O chão é batido, o ar denso, o cheiro da lenha crua, da fermentação do miso, do suor entranhado nas roupas de cânhamo. Tudo se mistura, não há banho diário, nem semanal. A água está gelada demais. As roupas são raramente lavadas, pois é arriscado deixá-las secar ao vento. Doenças respiratórias são comuns. E quando alguém adoece? Bem, não há médico. Há chá de folhas e orações baixas. E espera. Mesmo assim, os dias continuam. O ritmo da vida deles era constante. Uma repetição que, de tão imutável, parecia quase eterna. No verão, há alívio do frio, mas vem o peso das chuvas, das pragas, dos mosquitos e das inundações. No outono, o medo do inverno já começa a se insinuar. No inverno, o silêncio da neve não é poético, é cruel. E mesmo nesse cenário, há pequenas pausas. Rituais de chá improvisados com água fervida e folhas torradas, um gesto simples de humanidade. Uma canção murmurada ao entardecer.
para acalmar as crianças antes da escuridão total, o som das cigarras no verão e o canto do galo, que, como você, não conhece descanso. Não havia heróis aqui, só pessoas tentando sobreviver ao próximo dia. Agora, com a lareira quase apagada e os corpos dormindo amontoados para dividir o calor, você também fecha os olhos, porque amanhã será igual e o inverno ainda está longe de acabar. Segmento 2. O fim trágico de Oda Nobunaga. Agora vamos deixar os campos congelados para trás. Suba os degraus de pedra de um templo em Kyoto. É madrugada e há cheiro de madeira queimada no ar. As tochas iluminam corredores silenciosos. Você ouve o som abafado de armaduras se movendo. Estamos no templo de Honnoji. E dentro dele está um homem que mudou o Japão para sempre. Seu nome é Oda Nobunaga. Diferente dos camponeses do primeiro segmento, Nobunaga nasceu entre espadas e estratégias, mas sua vida também foi marcada por invernos, não climáticos, mas políticos. Invernos de traição, de guerra, de ambição sufocante. Oda nasceu em 1534, no seio de uma família menor da província de Owari. Desde jovem, era visto como excêntrico. Vestia-se de maneira incomum, andava pelas ruas de forma desleixada, e muitos o chamavam de Owari no Otsuke, o idiota de Owari. Mas isso era parte do jogo. Enquanto riam, ele observava. Aos poucos, ele unificou sua província. Depois avançou sobre as vizinhas. Com uma mente estratégica e uma frieza incomum, Oda foi dobrando o arquipélago japonês sob sua influência. Não como um imperador, mas como um dominador. Ele usava armas de fogo, arcabuzes, recém-introduzidos pelos portugueses, com maestria militar. Onde antes havia apenas lanças e espadas, Nobunaga impôs linhas de fogo organizadas, fazendo chover chumbo sobre a cavalaria inimiga. Em Nagashino, ele dizimou os Takeda com essa tática, em 1575. Foi um massacre calculado, frio, preciso. Ele também reduziu o poder dos monges guerreiros, os Sohei. Incendiou templos inteiros. Destruiu o Monte Hiei, local sagrado, com milhares de monges e civis. Não por prazer, mas por controle. Aos poucos ele se tornou algo além de um daimyo. Tornou-se uma presença inevitável. Sua figura era esguia, seus olhos pequenos, intensos. Era conhecido por suas explosões de raiva, mas também por sua eficiência quase sobrenatural. Reformou rotas comerciais, impôs impostos novos, cortou privilégios feudais. Foi amado por poucos, temido por muitos. Mas o fim não veio de um inimigo estrangeiro, nem de uma derrota em campo aberto. Veio de dentro. Em junho de 1582, Oda hospedou-se no templo Honnoji, em Kyoto. Era um momento de paz aparente. Ele havia confiado em seus aliados, mas o general Akechi Mitsuhide, um homem discreto e culto, carregava ressentimentos antigos e talvez medo do futuro que Oda representava. Na calada da noite, Mitsuhide cercou o templo. Suas tropas avançaram. Pegaram Oda desprevenido. Nobunaga estava com poucos homens. Lutou como pôde, mas entendeu rapidamente que era o fim. E, como manda a tradição samurai, ele escolheu morrer pelas próprias mãos. Um último ato de controle, de dignidade, de ruptura com o destino. Seu corpo nunca foi encontrado. Mitsuhide assumiu o poder por breves dias. 13, para ser exato. Foi então derrotado por Toyotomi Hideyoshi, outro general ambicioso que herdaria os frutos do império que Oda começou. O nome de Nobunaga, até hoje, carrega ecos de admiração e terror. Ele foi um homem de mudanças abruptas, de soluções impiedosas, de visões ousadas.
mas também foi um homem sozinho. No final, cercado por chamas no tempo, ele não era diferente do camponês no casebre. Apenas mais um ser humano enfrentando o frio inevitável da morte. E agora, deixamos a fumaça do templo dissipar-se na brisa da manhã. Seguimos adiante, para uma outra dimensão da realidade japonesa, mais escura, mais sutil, uma dimensão invisível. Segmento 3. Os yokai e o medo invisível. Imagine-se agora deixando para trás a lógica dos homens, suas armas, seus impostos, seus castelos. Você caminha por uma trilha silenciosa, coberta de folhas secas, em meio a uma floresta densa, no interior do Japão feudal. Não há trilhos claros, apenas árvores antigas, o farfalhar de bambus e o som distante de um corvo solitário. Você sente que está sendo observado, mas não há ninguém à vista. Nesse mundo envolto por névoa, o medo não vinha apenas de guerreiros ou doenças. Ele vinha do invisível, do inexplicável, dos yokai, criaturas sobrenaturais, tão presentes na vida cotidiana quanto o frio e a fome. Para o camponês, o samurai ou até mesmo para o monge, os yokai eram uma realidade invisível que moldava decisões, explicava tragédias e impunha respeito. Mas o que, afinal, são os yokai? A palavra pode ser traduzida de forma imprecisa como aparição estranha, espírito misterioso ou coisa que gera medo. Mas não eram apenas fantasmas. Yokai podiam ser bestas, humanos transformados, objetos amaldiçoados, ou mesmo fenômenos naturais dotados de consciência. Havia o Tengu, com seu rosto avermelhado e nariz longo, habitante das montanhas, dito responsável por confundir viajantes e sequestrar monges arrogantes. Ou o Kappa, criatura aquática com carapaça de tartaruga e um vazio cheio de água no alto da cabeça, perigoso, mas capaz de sabedoria, se tratado com respeito. O Nopperabo, o sem-rosto, aparecia em trilhas solitárias. Você via um aldeão comum, até ele virar-se e mostrar a pele lisa, sem olhos, sem boca. Um lembrete de que, no Japão feudal, até a própria identidade era um luxo incerto. Os yokai não viviam apenas nos cantos escuros. Eles estavam nas casas. Um tatame fora do lugar pode ser obra de um Zashiki Warashi, um espírito infantil que habita os quartos. Objetos que desapareciam e reapareciam misteriosamente. Talvez um Tsukumogami, objetos centenários que ganham vida e se vingam de seus donos negligentes. Mas o medo não era sempre pânico, era cotidiano, parte da rotina. Muitos yokai não matavam, apenas desorganizavam, testavam, assombravam e, curiosamente, davam sentido à desordem. Quando algo dava errado e ninguém sabia o porquê, bastava culpar o invisível. Os contos se espalhavam oralmente, de vilarejo em vilarejo. Eram sussurrados junto ao fogo, contados em noites chuvosas, enquanto o vento soprava pelos painéis de papel das casas. Imagine a luz tênue da lamparina, o cheiro de óleo queimando, as crianças escondidas sob cobertores de palha, e a avó de olhos semicerrados dizendo: "Não ande pela floresta depois do pôr do sol, o Jorogumo pode estar à espreita, aquela que é metade mulher, metade aranha." Alguns yokai estavam ligados diretamente a sentimentos humanos intensos: rancor, humilhação, injustiça. Mulheres traídas, por exemplo, podiam tornar-se onryo, espíritos vingativos que retornavam para ajustar contas. Essas figuras não eram apenas elementos folclóricos, elas influenciavam decisões reais. Muitas vilas evitavam expandir suas terras por medo de perturbar um espírito local. Outras faziam oferendas não por fé, mas por precaução.
Em um mundo onde médicos eram raros, onde a ciência ainda não explicava os tremores da terra ou a varíola que devastava famílias inteiras, os yokai eram uma explicação, um consolo e, ao mesmo tempo, uma ameaça. As representações dos yokai também variavam. Nos séculos XVI e XVII, artistas como Toriyama Sekien começaram a ilustrá-los, transformando medos sussurrados em imagens visíveis. Esses registros revelam como o povo imaginava essas entidades, com olhos exagerados, proporções distorcidas, muitas vezes com rostos humanos fundidos a corpos bestiais. E mesmo a elite não escapava. Poetas, monges, senhores, todos citavam os yokai em seus escritos. Havia um fascínio, quase elegante, pelo grotesco contido. A arqueologia moderna tem descoberto objetos enterrados com símbolos contra espíritos, estátuas minúsculas, talismãs, fragmentos de textos com orações protetoras. Em templos abandonados, pinturas murais ainda exibem figuras sobrenaturais dançando entre chamas ou pairando sobre vilarejos. O que esses fragmentos nos mostram é que o medo invisível era mais duradouro do que as guerras. Quando a espada do samurai enferrujava, quando o castelo ruía, os yokai permaneciam. Hoje é fácil imaginar que eram apenas contos, fábulas de um povo supersticioso. Mas, será mesmo? Feche os olhos. Imagine-se em uma trilha da montanha. A noite cai e o vento sopra entre as folhas. Você escuta passos atrás de você. Vira-se e não há ninguém. Ou talvez algo esteja ali, apenas invisível. E agora deixamos os espíritos para trás. Subimos degraus de pedra bem cuidados, atravessamos jardins perfeitamente podados. Entramos em um mundo onde a ordem e a etiqueta escondem o vazio. A corte imperial de Kyoto nos espera, com suas camadas de seda e seus sorrisos contidos. Segmento 4. Contraste social. A corte imperial de Kyoto. Enquanto a maioria da população japonesa do período feudal enfrentava uma existência de privação e medo, havia um outro Japão, um Japão escondido entre muros, jardins e corredores silenciosos. Um Japão onde a fome era apenas uma ideia distante e o frio era sentido apenas como um detalhe poético na brisa da manhã. Imagine-se agora atravessando portões vermelhos desbotados, com os telhados curvos das construções tradicionais tocando levemente a neblina. Você chegou à cidade de Kyoto, a capital imperial. Mas não é uma cidade barulhenta. Aqui os sons são abafados. As ruas são estreitas, forradas com pedras lisas. E dentro dos muros do Palácio Imperial, a vida segue um ritmo que parece alheio ao resto do mundo. Os palácios de madeira, erguidos com precisão e ornamentados com simplicidade elegante, exalam o aroma de cedro envelhecido. O tempo dentro desses espaços sagrados é ditado não por sinos ou gritos de soldados, mas pelo som tranquilo do vento passando pelos pinheiros, ou pelo gotejar ritmado da água em uma bacia de pedra. Ali mora uma elite, mas não qualquer elite. São cortesãos, poetas, sacerdotisas, damas de companhia e descendentes de linhagens ancestrais. Homens e mulheres cujo maior talento era compreender as sutilezas da estação, da etiqueta, do silêncio. A corte imperial não governava mais como antes. Com o passar dos séculos, os verdadeiros detentores do poder político passaram a ser os shoguns e os senhores da guerra. Mas ainda assim, a corte persistia. Como uma vela protegida do vento por uma redoma de vidro. Ela representava o espírito do antigo Japão. Um Japão idealizado, espiritual, refinado. Dentro do palácio, cada gesto tem um peso. Cada olhar, uma intenção.
As mulheres da corte, com seus cabelos lisos descendo até os calcanhares, trajam o junihitoe, um conjunto de 12 camadas de seda que transforma seus corpos em esculturas móveis. Cada camada é escolhida por sua cor e por sua ordem, como se fossem palavras em um poema visual. Os homens vestem túnicas largas, presas por cintos de brocado e chapéus altos e pretos de laca. Muitos se dedicam à caligrafia, passando horas copiando trechos de poemas antigos em papel artesanal, com pincel e tinta preta. Outros tocam flautas de bambu com notas lentas, quase melancólicas, que ecoam pelos corredores como se viessem de um tempo esquecido. Não há pressa. A própria ideia de urgência é considerada vulgar. As refeições são compostas por pequenas porções dispostas com elegância: arroz polido, peixe grelhado, legumes em conserva. Cada item servido em cerâmicas cuidadosamente escolhidas para combinar com a estação. Não se come pela fome, mas pela harmonia entre os sabores, as texturas e os sons. O estalar de um picles, o sopro do chá quente. Falando em chá, a cerimônia do chá, ou chanoyu, não é uma simples ocasião social. É um ritual, um momento de meditação coletiva. Cada movimento, desde dobrar o lenço até girar a tigela, é codificado, coreografado, e tudo ocorre em silêncio. O silêncio que diz mais do que as palavras poderiam expressar. As conversas, quando ocorrem, são curtas, poéticas. Um comentário sobre a beleza de uma folha amarelada no chão. Uma lembrança vaga de um sonho que se teve na primavera passada. Mas, por trás dessa delicadeza, havia também tensão. A vida na corte não era livre, era uma vida presa por regras invisíveis e por hierarquias imutáveis. A etiqueta não era apenas um costume, era um campo de batalha silencioso. Um erro na postura, uma palavra dita fora de hora, uma combinação de cores mal interpretada. Tudo isso podia resultar em exclusão, desonra ou simplesmente no esquecimento. A política da corte era feita de favores sussurrados, alianças entre famílias, casamentos arranjados e olhares trocados em corredores escuros. Não havia sangue derramado ali, mas havia medo. Medo de cair em desgraça. Medo de ser ignorado. Medo de desaparecer sem que ninguém comentasse. Enquanto isso, do lado de fora desses salões perfumados, os camponeses enfrentavam o rigor do inverno com estômagos vazios e mãos rachadas. Lutavam para manter suas casas de pé sob a neve. Viam seus filhos adoecerem ou serem levados para servir senhores que nunca veriam. Mas, dentro da corte, o inverno era um tema para a poesia. A brancura da neve, a fragilidade da geada, a tristeza do vento, tudo transformado em versos. É difícil imaginar contraste maior. De um lado, a vida reduzida à sobrevivência. De outro, a vida elevada à contemplação. E ainda assim, ambas eram igualmente presas. Uma pelo corpo, outra pela mente. A corte imperial de Kyoto, nesse período, parecia existir fora do tempo, como se estivesse sempre suspensa no início da primavera, no exato momento em que a primeira flor de cerejeira desabrocha, uma flor que, inevitavelmente, cairia. Mas, por um breve instante, existia apenas para ser observada. E assim, seguia esse mundo dentro de muros, protegido, mas vulnerável, elegante, mas frágil, vivo, mas alheio, um refúgio de beleza construída em cima do sofrimento silencioso de um país que sangrava, lá fora, onde o inverno não era poético, mas letal. Conclusão: silêncio, neve e o tempo que passa. Imagine-se agora, deixando lentamente a paisagem do Japão feudal para trás. As trilhas de terra batida, cobertas de neve, os campos áridos, o som abafado dos passos sobre o gelo, tudo vai se dissolvendo,
vagarosamente, como névoa que se ergue dos arrozais ao amanhecer. Você caminhou ao lado dos camponeses. Sentiu o frio que atravessa a pele e se instala nos ossos. Ouviu os choros contidos, os rangidos das ferramentas simples e o silêncio que preenchia as longas noites. Viu também os salões iluminados por lamparinas de óleo, onde generais traíam aliados sob véus de respeito, onde ambição e medo se entrelaçavam como espadas gêmeas afiadas pelo tempo. E passou pelas sombras, pelas florestas densas e silenciosas, onde os yokai viviam nas histórias sussurradas por avós que talvez acreditassem ou temessem. Porque no Japão feudal, o invisível era tão presente quanto o frio, tão real quanto a fome. E então, no fim, você se viu diante da delicadeza ritual da corte imperial. Um lugar onde o sofrimento era ignorado com leveza, onde a beleza existia sobre camadas de seda, versos contidos e olhos que evitavam o horizonte. Porque olhar para fora era lembrar. Agora, neste instante tranquilo, é possível perceber o quanto esses mundos distantes coexistiam. A terra e o papel de arroz, a enxada e o pincel, a espada e o poema. Eles se equilibravam como tudo no Japão feudal, em tensão constante, em harmonia forçada, em silêncio compartilhado. Você não sobreviveria a um inverno no Japão feudal, mas, por algumas horas, caminhou por ele. Sentiu a madeira gelada sob os pés descalços. Ouviu a brisa filtrando-se pelas paredes de bambu. E encontrou, mesmo nas dificuldades mais duras, algo sereno. Quase bonito. Hoje você pode deitar-se, sob cobertas macias, ao abrigo do vento, com o conforto invisível da modernidade ao seu redor. A luz elétrica, a água quente, a possibilidade de esquecer a fome e talvez, só talvez, lembrar desses invernos distantes, não para sentir culpa, nem pena, mas para reconhecer a quietude que o passado carrega, a sabedoria do que foi, a força do que sobreviveu. A noite segue e o tempo, como a neve, continua a cair. Lento, calmo, inevitável. Durma bem e que seus sonhos sejam leves como a primeira neve em um campo esquecido. Boa noite.